O que faz eu tomar a decisão para contratar uma Laís, em poucas palavras, o que ela vai me trazer? Eu acho que, de cara, poder atender com qualidade todos os clientes que chegarem para você. A Laís, ela pode hoje tranquilamente entender que ela não vem revolucionando o mercado imobiliário. Ela vem ajudando o mercado imobiliário. 7 horas da manhã ela falou pra Laís, olha, eu não vou te responder mais, porque eu vou dirigir agora, eu vou levar meu filho pra escola. Pede pro corretor me chamar de manhã, porque à tarde eu vou descansar pra trabalhar no turno à noite de novo. A Laís, dirija com cuidado, uma boa aula pro seu filho e pode deixar que o corretor vai te chamar. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast Imobiliários em Foco, podcast voltado especificamente à sua imobiliária, à gestão da sua imobiliária, à prosperidade da sua imobiliária. E hoje o papo vai ser muito bacana porque nós vamos falar de um interesse hoje, que é um interesse que continua boiando muito forte no mercado imobiliário, que obviamente aí que é a inteligência artificial. Eu já tive a oportunidade de entrevistar aqui o CEO da Laís, que é o Alan Paladino. A Laís, ela vem revolucionando o mercado imobiliário. E hoje eu vou bater um papo aqui legal pra caramba com o Diego sobre a questão da Laís, sobre a questão de tendências de mercado, sobre a questão da inteligência artificial. E para que você possa, sim, tirar suas dúvidas e qual é a tendência, obviamente, para a sua imobiliária, no que se refere aí à inteligência imobiliária. Bom, vamos lá. Primeiramente, seja muito bem-vindo, né? Eu que agradeço Já era o convite. para a gente já ter feito esse bate-papo há muito tempo, não tínhamos conseguido ainda. Queria que você, primeiramente, se apresentasse para o pessoal, para quem não conhece, ter uma ideia, e aí a gente bate um papão aí. Cara, primeiro, não é convite para mim, é convocação. 18 anos de mercado imobiliário, eu já acompanho o trabalho do Rosalvo há um bom tempo. Então, Legal. É um privilégio estar aqui, trazendo um pouco da Laís, trazendo um pouco do que o Diego conhece do mercado imobiliário. Diego Bonastri, vou fazer 18 anos de mercado esse ano, então vou adquirir a maioridade no mercado imobiliário esse ano. Profissional de locação com paixão, então eu brinco que meus bons fios de cabelo eu perdi na locação. Defendo muito corretor, defendo muito pré-atendimento, defendo muito tecnologia para facilitar a vida desses profissionais na imobiliária. Quem quiser saber um pouco do que a gente traz de solução para o mercado hoje, você está cansado de falar na tela exatamente nesse momento, @lais.lastro, você descobre semanalmente o que a gente está lançando, é importante. Quem quiser falar um pouco do Diego, com o Diego, sobre o que o Diego faz, @Diego Bonastri, facinho, pode entrar lá, fazer pergunta. E sempre à disposição. Hoje aqui vamos bater um papo muito gostoso. Boa, show de bola. Já vou agradecendo, obviamente, os nossos patrocinadores. Afinal de contas, são empresas que acreditam na sua imobiliária, que acreditam no seu mercado. Senão, não estariam patrocinando e apoiando um projeto como esse, que obviamente é a Laís. E a Alpop, que só tenho a agradecer, que acreditam no meu trabalho e acreditam, obviamente, na sua imobiliária e no mercado imobiliário. Vamos lá. Primeiramente, o que deu em você? Como é que você sai, você oriundo do mercado imobiliário, como é que você vem para uma área totalmente, talvez, nova para você, de inteligência artificial, E vou já aqui te dar os parabéns, porque ontem você estava num curso meu, e aí foi aberto algumas perguntas e teve momentos que as perguntas acabaram sendo um pouco técnicas. Cara, e você respondeu, eu falei, cara, o cara tá entendendo muito, show de bola mesmo. Primeiramente, parabéns aí. E como é que surge isso? Aí você sai de uma imobiliária para vir para um projeto totalmente novo, inovador, ou seja, não me leve a mal, mas você saiu talvez do certo para o incerto. Você apostou nisso, né? Muito. Legal falar desse contexto. Quem me conhece sabe como ele foi, mas ele foi construído em uns 2 anos aproximadamente. Eu conheci a Lastro, a empresa que desenvolve a Laís, na qual eu trabalho hoje, num research que eles estavam fazendo, numa pesquisa de mercado, porque a Lastro desenvolvia um ERP autônomo. Então, ali um software de gestão de aluguéis autônomo, eles queriam, de alguma forma, entender como o imobiliário tratava com os clientes, o que eles tinham de solução, que eles podiam ajudar. E numa entrevista, hoje meu CPO, Gabriel Prado, entrou em contato
com a imobiliária que me passou como gerente de locação e administração de aluguéis, e a gente bateu um papo muito gostoso. Passado um tempo, eles visitaram a imobiliária. Eu produzi um evento em São Paulo, na região ali da Paulista, só de locação. Então, tinha um monte de corretores, principalmente para educar o mercado imobiliário de locação, porque ele é meio marginalizado. E nesse evento, eles patrocinaram, ainda com o software de gestões. Nessa brincadeira... Sabe que, só pegando esse gancho, você, não sei se você lembra disso, eu fui um dos primeiros caras que você já lá dentro começou a pesquisar. A gente chama de soft launch. Que o objetivo de vocês inicial, para quem não sabe, era focar muito na lei do inquilinato. Lembra disso, não? Exato. Nessa brincadeira, eles patrocinaram um evento, foram lá, palestraram, participaram de painel. E naquele dia eu conheci um pouco mais a fundo dois dos fundadores da empresa. José Tomás e Alan Paladino, que já esteve contigo. Gênio. Os dois. Gabriel Prado também. O terceiro fundador, Pedro Milanês, também. Assim, eu vi... É que eu conheço mais o Paladino, a visão dele... É absurda. Olha, eu vou te falar um negócio assim, e fica aqui um abraço já para ele. E qual é a visão que ele encurtou numa frase que eu achei fantástica? Eu falei, cara, esse cara sabe o que ele quer fazer. Falando. Ele falou assim, o objetivo... Da Laís, talvez ele falou assim, até vindo de dentro para fora, sem ele perceber o contextozão que ele está colocando. Ele falou, o que o corretor vai ter que tomar cuidado a partir de agora é que se ele perguntar para um cliente o que eu posso te ajudar, é a única pergunta que ele não vai poder fazer. Porque a Laís já fez isso. Eu falei, cara, ele vai perguntar duas vezes a mesma coisa. Não, mas eu vou usar o mesmo exemplo que você teve numa frase. Ele dá uns insights absurdos. Não estou puxando o saco do chefe. Sim. Mas a verdade tem que ser Não, ele dita. tem muita visão. Muita. Nesse evento, ele deu uma ideia que, na hora que eu olhei para a plateia, foi sensacional. Ele disse o seguinte, hoje, se eu perguntar para uma imobiliária qual o tamanho da sua administração, normalmente ela fala em número de contratos que ela administra. Sim, isso aí. Por que o banco não faz isso? Por que o banco fala que ele administra X milhões em patrimônio? Você já imaginou uma imobiliária que fala, eu tenho 3 mil contratos administrados. Se ela fizer uma média do valor desses imóveis, o quanto que ela administra em milhões, e a apresentação seria muito mais atrativa? Na hora que ele falou isso, eu olhei para trás para a plateia e o pessoal tá tudo... Nossa! Então, assim, tem visões à frente do mercado. Então, conheci esses caras lá. Passado um tempinho desse evento... O José Tomás me manda, eu estava numa reunião dentro da imobiliária, ele me manda e fala assim, Diego, dá uma olhada, primeira IA do mercado imobiliário. Quando ele me mandou, era Laís. Aí eu olhei aquilo ali, e para quem não sabe, Laís, nessa hora, para mim, era o nome de uma das filhas, amiga. Sim. E não é. Ela é uma sigla. Ela deriva de Lastro, Artificial Intelligence System. Então, é o sistema de inteligência artificial da Lastro. Me deu a Laís e ele falou, Diego, pergunta qualquer coisa para ela. E eu fiz uma pergunta sobre o dia a dia de uma administração. Olha, aconteceu esse problema de quem é a responsabilidade. Ela, respondeu, fundamentou na lei. Eu falei, opa. Eu lembro que o dono da imobiliária, na época, até meio rechaçou. Falou, é um GPT no WhatsApp. Até hoje eles não conseguem fazer direito um GPT no WhatsApp. Eu peguei isso e entreguei para a minha administradora. Falei, sempre que um cliente tiver uma dúvida, usa essa ferramenta para, de alguma forma, tentar fundamentar o que você vai falar para ele. Boa. E nessa hora, ela se empodera. Porque ela não conhece a legislação toda. E quando ela responde com o cliente com essa ferramenta, ela responde com muito mais autoridade. E aí a coisa foi indo, a gente foi conversando e um dia veio um convite para eu integrar o time da Lastro nesse modelo de negócio, no ERP. E eu falei, ok, tá aceito, eu quero ficar 30 dias à disposição da imobiliária ainda. Nesses 30 dias, a empresa pivotou para a Laís. E eu não estou sabendo de nada. Quando eu cheguei para trabalhar no primeiro dia, eles falaram, então, Diego, sabe aquele negócio lá? Já foi. Agora vai ser a Laís. Que era um outro negócio completamente diferente. E eu falei com você nesta primeira semana. A gente lançou, a título de curiosidade, a gente lançou a primeira Laís em Rio Preto. Eu lembro. São José do Rio Preto. E lá o que a gente fez? Ela era... E você queria alguns imobiliários para você visitar lá? Exatamente. Ela era um portal, vamos pensar assim. Porque o que acontecia? O cliente procurava um imóvel, ele não precisava ir na imobiliária. Ele chamava a Laís. Falava, Laís, eu estou procurando imóvel assim, assim, assado. E a Laís pegava as melhores opções das imobiliárias, entregava para esse cliente e falava, vai lá na imobiliária e conversa. E a gente começou a aumentar o número de lead qualificado das imobiliárias, os caras não estavam entendendo nada. Boa. E a gente foi lá e lançou realmente esse produto lá. Fizemos um evento, um lançamento.
Foi o primeiro evento que eu fiz da Laís, depois acabei assumindo os eventos da Laís. E nesse dia, terminado o evento, uma imobiliária nos provocou. Falou, poxa, a Laís ainda mostra os imóveis da minha concorrência, eu queria ter uma Laís para mim. Aí acho que José Tomás e Alan Paladino tiveram o estalo ali, o Gabriel Prado foi junto com eles. No dia seguinte eles foram nessa imobiliária e o que a gente tinha acabado de lançar já ia morrer. Porque a gente ia mudar a Laís para esse modelo que é hoje como uma pré-atendente. Então, a minha ida para Lastro foi construída no produto, na solução Lastro. E aí a Laís já estava lá e realmente, certo pelo duvidoso. Isso me lembra o Austin Oliveto. O Austin Oliveto, ele tinha um dos maiores publicitários que esse país já teve. Corintiano, inclusive. Falei até perto do microfone para que isso ecoe. Exatamente. E esse cara é o seguinte, ele criou... aqui no meu escritório, quando entra, tem uma série de troféus e prêmios que eu já ganhei, internacional, top de marketing e tal. E ele, no escritório dele, eu tive a oportunidade de conhecer, ele tinha uma vitrine que era um lixo. Era um lixo. Então, ele vinha de Cannes. Cannes é o lugar no mundo onde ele mais ganhava o prêmio no mundo. Tirava foto, comemorava, não tinha na época, e jogava ali naquela vitrine lixo. E aí, por que isso? Porque isso aqui já foi, agora é o próximo. Tem que procurar o próximo. E é muito corajoso isso, de repente, do que a Laís faz, de que tipo, peraí, isso aqui foi bacana, mas agora qual é o próximo? Legal. Isso é... E é exatamente o que você falou, trocar o certo pelo duvidoso. Mas talvez seja o melhor duvidoso que eu já tive na minha vida. Então, assim, eu vivo um aprendizado diário. Então, eu brinco que quando eu chego em casa, às vezes parece que aquelas letrinhas da Matrix está passando aqui na minha frente, porque é muita coisa que eu estou absorvendo. Então, essa foi a minha migração do imobiliário. Eu sou uma pessoa que eu respeito muito o corretor, e eu respeito o corretor de imóveis baseado em que esse cara, ele é, na minha opinião, 90% guerreiraço, ele não tem fixo, não tem nada. E quando a Laís surgiu, quando surgiu essa ideia, clientes meus diziam assim, quando você ia falar com o corretor, ele dizia assim, não quero, porque eu preciso do lead. Tanto que nessa época... Eles querem ter poder sobre o lead. Exatamente, porque ele tinha lá o pré-atendimento humano, que não funcionava na visão deles, e entrava nessa situação. Como é que foi essa fase da Laís conseguir ultrapassar essa barreira do corretor, confiar um pouco nesse processo da pré-venda através de uma inteligência artificial? Para mim foi muito natural, porque eu já vinha, de uma certa forma, colocando para o mercado que o pré-atendimento era muito importante, principalmente no meu segmento, que era a locação. Eu me sentia meio que um cachorrinho correndo atrás do rabo, porque eu ia dar a mesma atenção para um lead frio que eu ia dar para um lead quente. Então, naquele primeiro momento, eu não sei quem é frio, quem é quente, todo mundo é lead, e eu investi a mesma energia nos dois. Tá. E aí, ter um pré-atendimento começava a me destravar o tempo para eu ter mais energia em quem realmente importa. Tá. Isso me ajudava muito. Quanto ao corretor, é aquilo que eu te falei, o corretor ele tem um senso de pertencimento do lead. E é isso que a gente precisa quebrar. A Laís, como tantas outras plataformas, são facilitadoras da vida do corretor. E é algo educacional. Você vai saber exatamente do que eu estou falando. Quando eu tirei meu Cresce em 2008, a minha função como corretor ela ia até ponto B. De repente, que era sentar no meu plantão, receber os clientes que chegavam offline ou via telefone por causa das placas, anotar e mandar brasa. Com o tempo, isso foi mudando. E aí eu tive que ter um incremento do portal, que começou a me aumentar a quantidade de lead. Eu comecei a atender fora do horário comercial. Veio o WhatsApp, eu tinha que ficar acordado até tarde para atender clientes com aquela ideia de que alguém pode estar ganhando meu dinheiro. Boa. Não tira férias porque alguém está ganhando meu dinheiro. Isso foi evoluindo, até que o cara começa a fazer um monte de coisas na qual a profissão de corretor de imóveis, quando ela foi criada, não era para isso. Hoje, com o incremento da inteligência artificial, por exemplo, a Laís, ou até outras que fazem outras coisas, edição de imagem, de texto e muitas outras facilidades, o corretor volta àquela etapa inicial. Ele pode ter tempo de ir numa visita técnica para conhecer realmente aquele imóvel que ele vai apresentar com a autoridade no dia seguinte. Ele pode fazer novas captações, ele pode dar atenção a processos do imobiliário, que acompanhar a jornada do cliente, alimentar CRM, Secretaria de Vendas é super importante. Então, o que eu entendo? Se o corretor ele está travado, ele está negando a tecnologia, vai ser mais difícil para ele uma evolução na carreira. O corretor que absorve isso,
Ele vai entender que é uma ferramenta facilitadora. O relacionamento imobiliário não vai acabar. O proprietário ainda vai procurar um corretor. Só que ele quer um bom corretor, um corretor ágil, um corretor com autoridade. E se ele ficar atendendo todos os clientes que ele recebe, ele não vai ter essa agilidade e essa qualidade no atendimento. Boa. Então, é educacional. Separar joio do trigo. Quem quer evoluir com a tecnologia vai ter uma progressão de carreira vertiginosa com o incremento da inteligência artificial na vida dos outros. Boa. Então, só para... Posso só fazer? Claro. Eu acho que isso é muito importante falar. Eu falo até olhando para a câmera. Inteligência artificial, corretor de imóveis, é a última coisa que o ser humano criou sozinho. Daqui para frente, tudo que ele vai criar, ele vai poder usar a inteligência artificial para o auxiliar, para facilitar, para agilizar. Entra nessa toada, aceite a tecnologia, porque com certeza você vai ter uma progressão de carreira até vertiginosa daqui para frente. O nosso podcast, ele atinge hoje, graças a Deus, aí o Brasil todo. A grande maioria ouve e não assiste, porque ele vai de carro de um lugar a outro. Por isso que normalmente é 40 minutos, 50 minutos. Tempo de deslocamento. Isso. Como ele atinge o Brasil todo, eu vou atingir a pequena imobiliária, a gigante, o cara que está montando, Manaus, Mato Grosso, Santa Catarina, todo tipo de cultura. Isso é muito bacana. Então, algumas perguntas que eu vou te fazer, não é uma pergunta nem chamando de burro, nem entendendo que mas existe a questão, às vezes, da ignorância. Sim. Ignorante é o que ignora algumas situações. Então, eu quero te fazer duas perguntas que eu acho que é importante. Uma mais rasa e a outra um pouquinho mais profunda, que eu sei que você vai responder, porque eu já vi você respondendo isso e é legal para eles perceberem. Número 1. O que faz eu tomar a decisão para contratar uma Laís, em poucas palavras, o que ela vai me trazer? Eu acho que, de cara, poder atender com qualidade todos os clientes que chegarem para você. A partir daí, acompanhar a jornada desse cliente com algumas ações ativas da Laís, como, por exemplo, atualização de base cadastral, coisa simples, mas principalmente gestão de dados. A gente tem uma central de inteligência chamada Casa da Laís que te norteiam diversas decisões, tanto de captação, quanto de anúncio, quanto de como você vai abordar o cliente. Então, eu acredito que os principais pontos que vão fazer ele contratar é ter todos os clientes atendidos com qualidade, nessa corrida pelo lead, e, através disso, gerar insights super importantes, estruturados para que você tome decisões mais assertivas. Nesse meio tempo, a gente vai lançando outras subfuncionalidades da Laís, como gestão de prateleira, agora o administrativo de aluguéis e por aí vai. Então, tem N motivos para ele contratar. Mas quando ele percebe o anúncio, a Laís começa a atender esse cara. Exatamente. Através do WhatsApp. Sempre. O legal da IA é que ela conversa. Qual é o objetivo? A Laís, máquina, qual é o objetivo dela? Qual é o foco dela na hora que ela diz olá? Entender a preferência do cliente, entender se ele está pronto para falar com o corretor e passar esse bastão com qualidade. Show! É evitar a bola dividida entre pré-atendimento e corretor. Boa. E sim entregar um bastão de qualidade para o cara continuar essa corrida. Uma coisa que é muito importante, que às vezes o medo que você tem, eu sei que ele não vai gostar muito do que eu vou falar agora, mas ele vai entender porque eu vou explicar. Às vezes o teu medo é o seguinte: primeiro, quanto vai custar isso? Segundo, não é meu momento. E terceiro, quanto ela vai ajudar. Então, eu sempre digo o seguinte: você pode hoje, pasme, desligar a Laís, se você quiser, no horário comercial e deixar ela funcionando só no final de semana e só à noite. Só aí você já ganhou um monte, porque nessa hora não é que você não tem ninguém trabalhando, você vai ter alguém trabalhando para você. Lógico, ele já vai explicar aqui. Existem razões que deveria estar ligado o tempo inteiro. Mas eu quero que você pare para pensar, porque é algo... a segunda pergunta que eu já vou jogar para ele, que eu quero que você entenda, é o que é um agente. E a Laís, ela tem uma série de agentes, e eu preciso que você... Porque quando a gente fala em qualidade, é igual felicidade. Felicidade para mim é uma coisa, para você é outra. Qualidade para mim é uma coisa, para você é outra. Eu quero tentar desmistificar isso da inteligência artificial para que a gente traga no mais básico possível para que eles possam entender. Didático, o mais pedagógico possível. Isso aí. Então, beleza. A partir do momento que essa inteligência está atendendo no final de semana, ela está conversando com o cliente até um ponto de que ela traga para mim, e aí, dentro disso, o que é um agente? Por quê? Porque eu quero que você explique que a Laís, ela tem por trás 5 ou 6 agentes. Uau! O que é isso? Como é que esses agentes funcionam? Então, primeiro, o que é um agente?
porque hoje a inteligência artificial, como ele bem colocou, já ficou para trás, porque ela tem agentes hoje. Já vou dar alguns exemplos de onde a gente vai chegar. Mas se você pudesse colocar um pouco isso, eu acho que vai dar uma luz legal para quem está nos ouvindo. Ótimo. Você, no meio da tua fala, você falou, é como se você contratasse um colaborador. Boa. Dono de imobiliária entende exatamente dessa forma. Se você contrata uma Laís, você está contratando uma colaboradora que não é feita de carne e osso, que vai trabalhar 24 horas por dia, é muito mais, como é que eu posso te dizer, eficiente, mas não deixa de ser uma colaboradora. Só que hoje, acho que com a evolução da Laís, eu vou trazer isso de uma maneira didática, essa colaboradora já virou líder. Então, ela tem por trás dela algumas outras colaboradoras, algumas outras Laíses que fazem funções específicas. Então, são os chamados agentes. Para uma Laís funcionar, tem não sei quantas, e aí depende da operação, Laíses funcionando por trás. A inteligência artificial, ontem eu falei isso quando nós nos encontramos, eu vou usar a mesma retórica. A inteligência artificial é como se a gente estivesse fazendo um bolo. Se eu pedir para o Rosalvo ir no supermercado e comprar os ingredientes para fazer um bolo, você vai saber que você tem que comprar ovo, farinha, leite, fermento e por aí vai. Quanto que a gente vai usar de cada um desses ingredientes para fazer o bolo, talvez você saiba de olho. Você joga lá um tanto de leite porque você já viu fazendo. Mas aquela medida exata você não sabe. A inteligência artificial está exatamente nesse momento. Então, a gente já faz ela atender super bem. Mas tem muita coisa que a gente ainda pode evoluir nela. E esses agentes são uma dessas evoluções. Cada um tem uma função específica para que o todo entregue mais para a imobiliária, entregue mais para o corretor. Mas acho que, resumindo de maneira pedagógica, é isso. Dando uma luz, isso já existe, esse tipo de pensamento. Nós vamos entrar já no papo de administrativo, que isso vale muito a pena você ouvir. Mas vamos imaginar que você... Será que é possível isso, Rosal? Você criar um agente, e esse agente ele é um juiz de direito, e esse juiz de direito não gosta de imobiliária. Aí você cria um segundo agente, que é um juiz de direito, que gosta de imobiliária. Aí você cria um terceiro agente, que é um especialista em lei do inquilinato. E aí você faz uma pergunta para esses três, uma pergunta sobre a dúvida que você tem na justiça sobre o cliente. O cara que gosta de imobiliário, o juiz, vai dizer, vá por essa linha. O agente que não gosta da imobiliária vai dizer, isso está errado. Ou seja, você vai se proteger totalmente nesse sentido. Isso já não é mais o futuro. Isso já é o presente. O futuro já chegou. Esse futuro já existe. Então, é muito importante ter essa percepção para que você, pelo menos... eu gostaria que você... Eu sei que alguns cursos que você tem, você faz uma oferta. Eu gostaria, para quem não conhece, se você poderia fazer uma oferta desse capítulo que a gente está tendo aqui, aonde você... Desculpa, se não for, você me fala, não vai dar, mas aonde você dá um mês de Laís de graça. Porque o que eu quero é o quê? Como esse podcast atinge Brasil... de pessoas que nunca pensaram nisso, de pessoas que possam dizer assim, peraí, deixa eu testar isso, já que não vai me custar nada. Porque eu garanto, porque eu sou um cara que confio muito no mercado imobiliário e sei que você confia. Vou dar um exemplo para as pessoas que eu acho que é legal. Por que uma inteligência artificial ela pode ser melhor que o Rosalvo falando? Vamos imaginar que o Rosalvo vai passar uma mensagem para o WhatsApp para o Diego. E aí eu vou dizer assim, eu estou muito feliz nesse dia, acordei bacana. Ô, Diego, maravilha, como é que você está? Olha, realmente, você pode passar aqui na imobiliária 9 da manhã. Não, meu dia eu acordei azedo. Ou briguei com a minha mulher, ou seja lá o que for, a minha mensagem vai ser para ele. Diego, tá bom, você pode passar aqui 9 horas da manhã. A inteligência artificial não tem emoção. Aonde surgiu isso que nós temos que aprender, e você talvez esteja perdendo um grande mercado, que é a locação por temporada, foi no Airbnb. Onde as mensagens automáticas funcionam de uma maneira fantástica, onde eu vou entrar no imóvel que eu acabei de alugar, e aí 10 minutos antes eu recebo a senha pelo app. Entrei lá dentro, eu recebo a senha do Wi-Fi pelo app. Ninguém mandou, é tudo automático. Então, se você parar um pouquinho para pensar, você vai falar, peraí, eu posso ter um parceiro que vai fazer uma série de coisas para a minha imobiliária e para o meu processo,
na qual, pasme, eu nem imaginava que podia ser feito. Então, eu não sei se você... Vamos falar da oferta, se você pode ou não, ou ao final, você fazer alguma coisa especial. Estou dizendo isso, eu, graças a Deus, eu não preciso vender, né? A gente não tem esse processo. Mas honestamente, eu acho que a Laís, ela pode hoje tranquilamente entender que ela não vem revolucionando o mercado imobiliário. Ela vem ajudando o mercado imobiliário. Sim. Ela vem ajudando a fechar. Potencializando, é a palavra que a gente usa. Que é o trabalho que você faz. Você vê ontem você estava comigo e quantas pessoas que levantaram a mão que não tinham ainda. Existe esse universo todo que tem medo, que, né? Exato, que ainda tem um pouco de receio. Isso e é a frase que eu uso. O futuro já chegou. Você tem aí 1.000 imobiliárias utilizando a Laís hoje. Só que ele ainda não está distribuído de maneira uniforme. E acho que boa parte do nosso trabalho, e aí é vantagem do momento, o mercado imobiliário pode usufruir dessa vantagem que no futuro não vai existir. Para que você conheça um pouco, para que você... Eu não gosto de usar a palavra teste, porque senão você vai testar, talvez, como que ela vai destravar o potencial da tua imobiliária, e em 30 dias você não vai conseguir fazer isso. Mas testar que ela vai atender todos os seus clientes, testar os primeiros relatórios... Tudo isso também engloba. Então, o que a gente faz? Para quem você falou, acho que do teu curso, né? Uhum. Mas vamos fazer algo de maneira mais abrangente. Quem chegar através do podcast, quem chegar através do curso, vai ter um mês na Laís, o primeiro mês da Laís, por nossa conta. Para que você entenda como é a utilização disso. Diego, eu vou conseguir resultado já no primeiro mês? Eu acredito que pode ser que sim, pode ser que não. Vai depender da tua praça, do que você está ofertando, do teu momento de processo dentro da imobiliária. Já tenho cases que sim, no primeiro mês, inclusive uma que a gente conhece bem, lá de Guarulhos, que conseguiu... é meu cliente. Maior imobiliária de Guarulhos. Um abraço, pessoal da Aliança. E ela tende a ser uma das maiores da Laís. Então, assim, o que de Guarulhos, ela já é disparado. Boa. Inclusive, aprendi muito na administração deles. E eles conseguiram medir resultado da Laís ainda no primeiro mês por nossa conta. Então, sim, se você é mentorado do Rosalvo, se você está assistindo esse episódio, se você vai acessar ou vai, de alguma forma, consumir desse curso do Rosalvo, o primeiro mês é por nossa conta, para você entender como ela funciona, como ela se ajusta dentro da tua imobiliária, e aí poder realmente... acho que a IA não vai ser o boleto mais barato da imobiliária, mas de longe ela atua diretamente na última linha do DRE. Ou seja, ela vai influenciar no teu faturamento se você fizer a lição de casa. Ou seja, não adianta colocar lá slide e largar. Para quem não sabe o que é DRE, demonstrativo de resultados, né? Quer dizer, eu tenho esse demonstrativo, eu preciso fazer isso financeiramente falando. Contratei a Laís, quais são os passos? Como é que a Laís vai se adaptar à minha imobiliária? Minha imobiliária é totalmente diferente. Minha imobiliária está no norte, minha imobiliária está no nordeste, minha imobiliária está no sul. Como é que funciona? Ok, pluguei, liguei, já funciona assim, do nada? Já conhece a minha imobiliária? Como é que é isso? Seria, né? Não, ela conhece bem o mercado imobiliário. Então, vamos imaginar que uma arquitetura básica da Laís está pronta. E isso atende o mercado imobiliário do Brasil. Porém, como você disse, Nordeste e Sul, até mesmo dentro, estamos em Curitiba. Em Curitiba tem imobiliárias que funcionam de maneiras diferentes. Então, a gente vende que é uma IA personalizável, desde o nome até a própria abordagem. Então, vou dar um exemplo. Na minha imobiliária, eu não uso a nomenclatura corretor. É consultor em vendas, especialista em locação. A gente pode moldar isso. Eu posso colocar a rotina da imobiliária, o que ela aceita de garantia, se ela tem assessoria em financiamento. A qualificação desse cliente pode ser um pouquinho diferente de uma para outra. Mas a Laís, por ser uma inteligência artificial generativa, ela já se molda a determinados tipos de atendimento. E como você disse, ela pode atender melhor que o Rosalvo? Pode. Pode atender melhor que o Diego? Pode. E eu vou te dar 2 exemplos claros disso. Uma enfermeira conversou com a Laís na madrugada, ficaram batendo papo, e o papo era espaçado. Acho que essa enfermeira ia atender um paciente, voltava e ficava nesse vai e vem. 7 horas da manhã ela falou para a Laís, olha, eu não vou te responder mais, porque eu vou dirigir agora, eu vou levar meu filho para a escola. Pede para o corretor me chamar de manhã, porque à tarde eu vou descansar para trabalhar meu turno à noite de novo. Eu, Diego, falaria, ok, enfermeira, fica tranquila, eu estou à disposição. A Laís... dirija com cuidado, uma boa aula para o seu filho e pode deixar que o corretor vai te chamar. Então, assim, ela vai fazer isso com 10, 20, 100, 1.000 clientes. Ela é educada. É por isso que ela pode ir um pouco mais além, porque ela não tem a pressa que eu tenho. E um outro exemplo que eu fiquei sabendo hoje ainda de uma imobiliária que compartilhou com a gente,
que a cliente falou, nossa, mas como tá caro o aluguel, Deus me ajude a conseguir pagar isso. E a Laís virou e falou, fica tranquila, confia na gente para achar o imóvel, que Deus proverá o que você precisa, continue nesse pensamento legal. positivo. Ela motiva a cliente. Motivar é bacana, mas cativar é importante. Esse cliente fica dono, a imobiliária fica dona desse cliente. Porque ele gostou do atendimento, porque ele achou que aquilo é melhor para ele. Onde é que ela busca para as pessoas que estão nos ouvindo? E essa pergunta está surgindo na cabeça deles. Tá? Onde é que ela busca esse vocabulário? Quantas conversas tem? Como é que funciona por trás dessa ferramenta? Hoje a Laís já conversou, só a Laís eu estou falando, já conversou com mais de 2 milhões de pessoas únicas no Brasil. É muita gente. Como é que ela vai buscar as informações? Eu gosto de trazer com uma certa lucidez isso. Se eu perguntar para você, Rosalvo, complete a frase. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Como que você chegou aí? Você ouviu muita gente tanta falando. Gente falar. A inteligência artificial vai pensar da mesma maneira. Então, onde ela busca isso? Vamos imaginar mais de 300 bilhões de palavras e expressões na internet. Para você chegar na resposta Roma, você já ouviu centenas de cidades e você foi afunilando aquela que mais vezes o pessoal repetiu para você. Boa. E você chegou na Roma. A Laís vai fazer a mesma coisa com essas mais de 300 bilhões de expressões e palavras na internet. Ela vai afunilando para ver quantas pessoas já falaram sobre isso até chegar na resposta ideal. Legal. Então, a inteligência artificial, ela tem uma rede neural que nada mais é do que a cópia da nossa rede neural feita de maneira artificial. Show. Saindo da curva e pegando a próxima pista da inovação, eu tenho defendido uma tese de que 2025 será o ano do administrativo. Se você pegar 2022, 2023, entra o RD Station, entra todas as garantidoras de locação, mais seguradoras, corretoras. Vamos pegar o exemplo da Maximiza hoje, dominando todo o Brasil, voltando show de bola. Parceira. Garantidoras aí. Então, tudo voltado ao ataque. Perfeito. E eu venho defendendo a tese de que, pasme que eu vou falar para você, 2025 e 2026 será o ano do ADM. A prova é que já existem empresas especializadas em manutenção que querem escalar, estão colocando software à disposição Brasil para que o cara faça a manutenção, ou seja, ADM. Ok. As respostas automáticas, ADM. E aí a Laís também ela entra com essa inovação de ir para o ADM. Eu queria que você pudesse tentar explicar um pouco, até para quem já tem a Laís, para que perceba que, possa ter um parceiro para frente nisso. Eu estou com uma goteira na minha casa, eu sou um inquilino. Como é que a Laís pode me ajudar nesse sentido? Muito bom isso. Bom, só dando um passinho atrás, no meu primeiro dia, naquela sua primeira pergunta, meu primeiro dia de Laís, eu falei para eles, poxa, Laís podia fazer pré-atendimento de administração de aluguéis. Porque se eu sou careca hoje é porque eu perdi boa parte dos meus cabelos lá. Boa. Mas não, escolheram no comercial e chegou a vez do atendimento administrativo. Primeiro, qual a diferença do comercial para o administrativo? Trazendo uma analogia para o nosso futebol, se você perguntar para um jogador, chutar para o gol, bola rasteira ou bola quicando? Ele prefere uma bola quicando. Então, no comercial, ela esquica uma bola para que o cara chute para o gol. No administrativo, não. Ela amortece uma demanda. Para que você não fique ouvindo, às vezes, lamúrias de clientes, buscando demonstrar autoridade perante a imobiliária, para que você foque só no que realmente precisa ser feito. Então, imagina que nesse exemplo que você deu, olha, estou com gotejamento em casa, já está dando até uma mancha no teto. E você chegar para um atendimento da Laís. A Laís vai, poxa, que problema. Você pode tirar uma foto da onde está esse problema? Tirou a foto, ela identifica onde está o problema. E documentou. E documenta, exatamente. Aí é o ponto. Se no comercial eu entrego pro CRM o lead e eu coloco ele para ser acompanhado numa jornada e possível gestão de dados depois, na administração eu também internalizo isso dentro do RP, gera uma ocorrência. Então esse cliente vai ser atendido em 16 segundos, a Laís vai entender o problema dele, vai gerar um protocolo para ele e uma ocorrência ou sinistro ou notificação dentro do ERP dela. O que quer dizer isso? Eu coloco lá dentro ocorrência de manutenção hidráulica,
ocorrência de manutenção elétrica, ocorrência de alguma outra coisa, vistoria, rescisão, para que seu atendente receba esse lead, que nada mais é do que um contato qualificado. Como assim? Ela vai comparar a vistoria de entrada e saída? Não, comparar a vistoria de entrada e saída ainda não. Eu acho que talvez no futuro a IA vai fazer isso com naturalidade. Mas nesse momento não. Eu quero uma vistoria no meu imóvel. Por que você quer uma vistoria no seu imóvel? Ah, porque eu vou desocupar, eu quero saber se está do jeito correto. É uma ocorrência de rescisão. Ah, quando que você está pensando? Ela vai começar a documentar, afunilar, para entregar o máximo para o atendente. Então, esse atendente... Além de documentar. Tudo documentado. Por que eu digo, eu foco muito na questão de documentar? Porque a justiça do Brasil está cada vez menos testemunhal e mais documental. Sim. Então, a Laís, a partir do momento que ela também te documenta, ela prepara a imobiliária para, se caso acha uma cisão, uma briga, ela se guardar. Exatamente. Né? Então, ela documenta tudo e de uma maneira muito estruturada. Quando o teu atendente recebe ali a ocorrência, a notificação ou o lead, não deixa de ser um lead, esse cliente chega já com um resumo do que ele conversou, a temperatura da conversa desse cliente, falou, um cara que tá nervoso, não tá, ele tá com pressa, ele não tá, um link com o histórico da conversa, que é um grande documento, para tudo aquilo que ele conversou, não vai ouvir aquelas lamúrias e tentativas de demonstrar a autoridade dos clientes, vai focar na resolução. Então, bom, esse cliente está com problema de infiltração, a foto tá aqui, tá muito clara, ele precisa de uma resposta rápida, proprietário. A Laís atendeu um cliente, olha que situação, tá pingando lá, já pegou a foto, tudo bonitinho, tá registrado. Tem uns 2 dias aí de datas possíveis para o manutencista ir lá? Essa atendente só vai se voltar para o inquilino... Nesse caso, você está falando muito São Paulo, né? Porque o interior, Santa Catarina, Norte, quem faz é a imobiliária. Se for a imobiliária, pensa no pior cenário, é o de São Paulo. Boa. Legal. O pior cenário de administração é São Paulo, porque você não tem controle. Quando você pega o Sul e alguns outros locais do interior, você tem mais controle da manutenção e isso te garante uma padronização do serviço e qualidade do mesmo. Boa. Mas a Laís vai entregar isso e vai falar já, olha, a atendente só vai voltar para o inquilino quando realmente ela tiver uma resolutiva. Tenho tal data para isso. Ela não vai precisar ficar ouvindo nada desse inquilino. Isso pensando numa demanda que realmente precisa ser entregue para um atendente. Mas e quantas demandas não pode ser tirada da frente com um simples tirar de dúvidas da Laís? Olha, como é que eu faço para trocar titularidade? Se eu tiver que pedir uma rescisão, qual o processo? Eu gostaria... Coisas básicas. Um dos maiores problemas que uma imobiliária tem de tráfego por telefone, pasme, são 2. Qual o número do meu IPTU, que eu preciso de uma cópia, e segunda via de boleto. Isso a Laís... Segunda via de boleto já pronto. Ela já entrega o documento para o teu cliente. IPTU, eu acho que a gente pode evoluir para isso. Ainda não. O máximo que pode acontecer é falar, bom, IPTU tem que baixar, sair da prefeitura, pegar um espelho, algo do tipo. Eu vou mandar para a tua atendente e falar, esse cliente quer IPTU. Ela só vai falar com ele para entregar. Boa. Ela não vai perder tempo de entender tudo aquilo. Falando em entender, eu tive numa imobiliária recente, isso é dado, gente. 2 dias antes do vencimento dos boletos de aluguéis, ela fez 90 envios de segunda via de boleto. Se cada segunda via de boleto demorar 1 minuto para ela entender o que o cliente quer, pegar no RP, anexar e mandar, é um jogo de futebol por dia que essa atendente só faz Sim. isso. Quantas outras coisas importantes ela poderia estar fazendo no caminho? Exato. Então, ela acaba auxiliando todo esse processo. Muito. E o que, na tua percepção, e o que vem de futuro para a Laís? Qual é o próximo passo da Laís? Eu acho que é difícil de mapear. A gente tem algumas coisas em desenvolvimento no nosso roadmap, mas num momento atual, eu acho que a gente cresceu muito. Agora é tentar ajustar a eficiência e qualidade, porque já é um produto muito bom que pode ficar muito melhor. Mas pensando em funcionalidades no futuro, eu não vou falar da funcionalidade especificamente, porque eu não vou entregar o ouro. Mas o que eu entendo é que a Laís vai facilitar e auxiliar cada vez em mais operações do atendimento imobiliário. Então vamos falar de ecossistema de atendimento e inteligência imobiliária. A gente vai cada vez mais ajudar em funções repetitivas e que realmente não precise do esforço humano para aquilo. Legal, legal. Mas eu acho que a ideia é ecossistema do atendimento, de alguma forma interferir e ajudar nas operações. Se alguém quiser bater um papo com você, se alguém quiser conhecer um pouco mais da Laís, qual seria o canal para que você possa deixar para as pessoas? Quem quiser falar sobre locação, sobre pré-atendimento,
sobre qualquer coisa relacionada ao mercado imobiliário e quiser falar direto com o Diego, @DiegoBonastri, meu Instagram, você consegue acessar. Agora, se você quiser saber mais sobre a Laís, se manter atualizado sobre o que a Laís lança, buscar contato com a Laís, o melhor caminho é @laís.lastro, que você vai chegar no nosso Instagram, vai solicitar contato ou vai ver ali e acompanhar as novidades que a gente lança quase que semanalmente. Legal, legal. Bom, primeiramente eu quero agradecer as informações que você tá. Quero agradecer em nome de todo o meu time, né? Porque eu sempre gosto de inclusive, dizer, timaço. eu não sou um consultor de pijama, tenho 15, 20 pessoas atrás de mim. Aqui é do nosso escritório. Hoje o podcast é transmitido do nosso escritório de Curitiba. Parabéns pelo escritório novo, baita escritório. Aqui é onde a gente tem mentoria. Algumas mentorias a gente faz dentro do meu escritório, porque eu tenho que estar de mão dada com a imobiliária. Então, já agradeço a todo o comando da Laís, ao time da Laís, às pessoas da Laís, de apostarem no nosso processo através do patrocínio. Também vou aproveitar aqui, agradecendo ao Pop. E quero agradecer muito ao quanto você, pessoalmente, tem feito pelo mercado imobiliário, o quanto você tem feito transformações dentro das imobiliárias. Isso, saiba que você é muito admirado nas imobiliárias, que você é um cara muito transparente, você é um cara muito, no bom sentido, dado nesse sentido. Você é muito forte nesse sentido e vale a pena conhecer. E só tenho a agradecer nesse sentido. Ouvindo de você essas palavras... Comovem. E assim, o que eu puder ajudar o imobiliário, pode contar. Tenho paixão pela locação, mas o imobiliário como um todo. Legal. E a você, volto a dizer, né, se você tem alguma pergunta, se você tem algum cara, alguém entrevistado, alguém que você gostaria que eu entrevistasse, @Rosalvo Barreto ou para o meu e-mail, contato@rosalvobarreto.com.br. A dúvida que você tenha, dificuldades que você tenha, assuntos que você gostaria que fossem discutidos aqui, porque, afinal de contas, Imobiliárias em Foco é o podcast voltado à sua imobiliária, não é ao mercado imobiliário, voltado a você, dono de imobiliária, a você, gestor de imobiliária, e que você tenha muita prosperidade e, obviamente, felicidade. E aguardo você no próximo episódio.